Olá a todos, obrigada por estarem conosco mais uma vez no webinar no GBK Connection. Hoje a gente vai conversar sobre as novas drogas em câncer de mama inicial, com os pontos e contrapontos. Eu sou Daniela Dornelles Rosa, médica oncologista no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, e hoje eu vou ter a honra de deixar esse webinar sob a coordenação da minha colega Maria Cristina Magalhães, do Grupo Oncoclínicas do Paraná. A Cris vai assumir, então, o webinar, vai apresentar nossos debatedores, e vai começar a discussão. Muito obrigada pela presença de todos e um ótimo webinar para todo mundo. Boa noite a todos, eu sou Maria Cristina Figueiredo Magalhães, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas, e tenho a honra de apresentar o meu time que está aqui hoje comigo, né, para que a gente possa discutir alguns pontos e contrapontos no manejo do câncer de mama inicial, e em especial algumas questões em aberto. Então a gente vai ter realmente discussões que talvez não saiam as respostas adequadas a essas perguntas, porém a gente vai levantar algumas sugestões. Então, vou ter aqui comigo hoje o Dr. Carlos Henrique dos Anjos, ele é do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A doutora Laura, daqui a pouco deve estar chegando aqui conosco, a doutora Laura Testa, da oncologista clínica da Rede Dora, do ICESP de São Paulo. Dr. Cristiano Rezende, que é meu colega do Grupo Oncoclínicas do Distrito Federal. E o Dr. Pedro Exman, que é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo também. Muito obrigada, e a dinâmica que nós vamos realizar hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou apresentar 2 casos clínicos. O primeiro caso, a gente vai contextualizar, então, o câncer de mama luminal, e o segundo caso, um câncer de mama triplo negativo. E diante dos casos apresentados, nós vamos discutir, e aí vocês trazem as opiniões. Eu coloquei algumas perguntas para levantar um pouquinho essas questões em aberto que nós temos hoje, porém a audiência, se também fique super à vontade para trazer qualquer pergunta para nós. Deixa eu fazer o share da minha tela. Vocês conseguem visualizar? Está carregando ainda, Cris. Perfeito. Vamos esperar um pouquinho. Agora acho que deu, né? Estamos vendo sim. Perfeito. Então, como eu falei, eu trouxe 2 casos clínicos. O primeiro caso vai abordar a história de uma paciente de 38 anos, então uma paciente jovem, que está na perimenopausa, médica, ela é casada, ela tem 3 filhos, sendo 2 gestações, como eu vou mostrar mais adiante, uma gestação de filho único e a outra gemelar, natural, e reside em Curitiba, no Paraná. Ela percebeu um nódulo na mama esquerda em janeiro desse ano. E aqui é importante ressaltar que essa paciente ela fazia um segmento ginecológico regular, e em setembro do ano passado ela tinha realizado exames que o ginecologista solicitou, incluindo ultrassom de mamas, e o ultrassom de mamas era completamente normal, era BRAF1, então não tinha nenhuma alteração, nenhum nódulo, mesmo com características benignas, tá? Foi quando então ela entrou em contato comigo, se queixando desse nódulo e o que poderia ser. Ela estava no período de férias, ela tinha uns 4 dias que ela iria ainda estar em férias, e na sequência, no primeiro dia que ela retornou à cidade, nós já prosseguimos com a realização da mamografia para melhor avaliar esse nódulo. De história pregressa, ela tinha síndrome do ovário policístico, e de medicação descontínua, ela estava utilizando metformina, 500 mg ao dia, e espironolactona, 25 mg ao dia, por conta da SOP. De cirurgias prévias, ela tinha 2 cesáreas, de antecedentes gineco-obstétricos, então tinha 2 gestações, como eu comentei, tem 3 filhos e não teve nenhum aborto. Ela amamentou os 3 filhos, e a menarca aos 13 anos, ela tinha ciclos menstruais irregulares anovulatórios. E uma outra questão que ela colocou bastante também em questionamento durante as consultas, ela fez tratamento para engravidar, não fez FIV, mas fez estimulação de ovulação, e ela questionou se isso poderia trazer algum risco adicional por conta do diagnóstico de câncer de mama. De condições e hábitos de vida, negava tabagismo e etilismo, sedentária, e não tinha nenhuma história familiar relevante para que a gente pudesse pensar numa neoplasia hereditária. De revisão de sistemas, também não apresentava nenhuma alteração em outros órgãos e sistemas que ela pudesse referir para mim na consulta.
Bem, então ela prosseguiu com a realização da mamografia. A mamografia, então, acusou realmente esse nódulo de margens espiculadas, medindo 2,8 centímetros na região retroareolar da mama esquerda e causando infiltração e retração da papila. E a gente vai mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar também a ressonância. Então, esse nódulo, ele foi classificado como BIRAD5, e a gente também optou por realizar a ressonância na sequência, né? Então, confirmando esse nódulo irregular da região retroareolar, às 9 horas da mama esquerda, com infiltração e retração da papila, e características suspeitas. Então, uma outra questão importante também é que ela tinha alguns nódulos satélites nos quadrantes superiores da mama esquerda. E aí, nós acabamos, então, prosseguindo com a realização da biópsia. E eu mostro a lesão, né, da mama. E a biópsia, então, definiu que se tratava de um carcinoma mamário invasor, tipo não especial, grau histológico 3, e tinha infiltrado linfocitário tumoral estromal estimado em 40%. Ela tinha ausência do carcinoma ductal in situ na amostra avaliada. E a imunistoquímica demorou um pouquinho para vir o resultado, estava até comentando previamente nos bastidores sobre o caso. Então, a gente teve, primeiro, todo esse processo rápido, né, visto que é uma paciente que conseguiu realizar tudo rapidamente, até pelo fato de ser médica, e antes mesmo de sair a imunistoquímica, eu propus o tratamento para ela, mas eu quero ouvir também de vocês, né, de todos vocês, o que vocês iriam propor, tanto tendo conhecimento do resultado da imunistoquímica, que veio, então, um tumor luminal B, né, com receptor de estrogênio positivo em 100%, progesterona 90% e um índice de proliferação de 65%. Ou mesmo se vocês quiserem também trazer alguma coisa sobre, não sabendo o resultado da imunistoquímica, que foi a forma como eu decidi o tratamento dela, o que vocês fariam. Então, eu trago algumas questões, que é qual seria a sua conduta oncológica nesse caso. Acho que a gente tem algumas opções aqui de conduta oncológica. Se os painéis genéticos vocês encaram como sendo rotina, para a maioria dos pacientes, para todas as pacientes, ou para um grupo específico de pacientes. E caso essa paciente tivesse na pós-menopausa, se você indicaria um oncotype para definir a adjuvância. Não sei se o Pedro quer começar. Oi, boa noite, pessoal. Feliz aqui estar entre amigos e honrado com o convite. Esse é um caso difícil, né? Um caso de uma mulher jovem, médica, com filhos pequenos, imagino eu, e bem dramático do ponto de vista psicológico aí. O que eu gostaria de saber, não sei, ela é linfonodo clinicamente negativo, né? Negativo. E essa infiltração assim, a retração de papila não configura uma invasão de pele. Seria um T2N0 clínico, certo? T2N0 clínico. Então, assim, com essa imunohistoquímica, eu discutiria fazer uma cirurgia sendo linfonodo negativo, sendo um luminal B, mesmo sabendo que a chance dela é fazer quimioterapia independente, eu pensaria em fazer cirurgia upfront para ela. Perfeito. Isso, você tem alguma outra opinião? Boa noite, também queria agradecer muito o convite, é muito bom estar aqui com vocês, com todo o time do GBK, ainda mais com os colegas. Eu concordo muito com o que o Pedro falou, assim, a minha principal discussão era exatamente a avaliação linfonodal dessa paciente, se a gente estava tranquilo dela ser uma paciente N0 e se isso não configurava um T4. Acho que o tumor luminal, quando a gente pensa em terapia neoadjuvante, ela está pensando basicamente no descalonamento de cirurgia, a gente não tem nenhum impacto de sobrevida global com essa estratégia. Isso não vai pautar a nossa conduta de adjuvância a princípio. Então, se o mastologista, eu acho que teria que ter uma discussão multidisciplinar dessa paciente, mas se o mastologista acredita que ela não vai mudar a cirurgia dela, uma resposta à quimioterapia, que ela já iria para uma cirurgia sem preservação de CAP, a minha ideia seria fazer cirurgia upfront, porque eu concordo com o Pedro, é muito difícil dessa paciente escapar da quimioterapia, mas pelo menos você tem opção aí de descalonar com opção de antraciclina, fazer TC/6, seria uma estratégia, talvez, se confirmasse os achados anatomopatológicos que a gente viu aí clinicamente no estadiamento clínico dessa paciente.
Como que você pensaria, Cris, em fazer TC-6, por exemplo? O que te promoveria essa ideia de seguir com TC-6 ao invés De ACT? Tracíclico, Pois é, se ela operada, cirurgia upfront, ela confirma que é para a gente um T2N0, né? Radiologicamente era um tumor de 2,8 centímetros. Numa paciente com axila negativa, a gente tem pelo menos aí 3 estudos que respaldam a omissão de antraciclina para essas pacientes, que é o ABC, o Plan-B e o Sussex Trial. Apesar do ABC Trial, que talvez seja o mais robusto dos estudos, ter sido negativo para a omissão da antraciclina, né? Era um estudo de não inferioridade. Quando a gente avalia o subgrupo das pacientes luminais com axila negativa, a gente não teve uma superioridade do braço da antraciclina comparado com o braço sem antraciclina. E quando a gente pondera aí a questão da cardiotoxicidade, da mielotoxicidade, que apesar de rara poder acontecer, eu fico tranquilo de fazer TC vezes 6 para essas pacientes. Mas eu tenho que ter um dado patológico que me dê confirmação de que eu estou diante de um tumor que é axila clinicamente negativo. A paciente axila positiva, N2 sempre eu faço antraciclina, e o N1 acho que você tem que individualizar, ainda é uma zona muito cinzenta. Os dados dos estudos, eles não corroboram muito bem uma conduta padrão nesse cenário. E aí, talvez, se uma paciente muito jovem, com tumor de alto grau, com axila positivo, mesmo sem N1, aí eu favoreceria provavelmente a CT para essa paciente. Perfeito. Cacá, quer comentar? Carlos Henrique? Oi, Cris, obrigado. Pode chamar de Cacá e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui também com vocês. Não tem absolutamente nenhum problema de chamar de Cacá. Obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar entre vocês. Pouco a acrescentar. Eu concordo com o que o Pedro e com o que o Cris falaram. A única coisa que eu queria complementar são duas coisas. A primeira coisa é que, como ela é clinicamente uma axila negativa, né? Essa é uma paciente que, dependendo da cirurgia, eu sei que é um tumor central, mas às vezes você pode fazer quadrantectomia tirando só a região central, né? Então, às vezes você não precisa necessariamente fazer mastectomia, isso teria que ser discutido com um mastologista, e isso permitiria a pesquisa de linfonodo sentinela, que se viesse com sei lá, um linfonodo, você não necessariamente precisaria voltar a esvaziar essa paciente. Em contrapartida, se você começa com neoadjuvância e depois encontra um NMIC ou encontra qualquer coisa lá, necessariamente ela vai acabar ganhando um esvaziamento axilar. Então, começar com cirurgia talvez seja uma estratégia interessante até do ponto de vista de manejo axilar dessa paciente. Eu concordo com o Cris e com o Pedro que existe uma alta chance dessa paciente precisar de quimioterapia, né? Mas sendo feita uma cirurgia upfront e sendo axila negativa, também não tem contraindicação de você fazer um COTAV para essa paciente. De novo, tem um KI de 65, tem um grau histológico 3, o que sugere que muito provavelmente vai vir pelo menos um intermediário alto, mas assim, falar que não pode fazer não é certo. A gente pode, em última análise, optar por fazer, né? E se tiver uma discordância, o que vai ser difícil daí é integrar a informação, né? Você vai acreditar no quê, né? Você vai acreditar no cotype, você vai acreditar no grau 3 com 65, você vai ter um problema para resolver na tua vida. Mas é algo que, em teoria, pelo menos by the book, poderia ser considerado para essa paciente. Então, acho que começar por cirurgia talvez seja interessante. Não condeno se fizesse quimioterapia neoadjuvante, né? Se você pensar aí nos estudos do grupo alemão, lá do GBG, que a Nadia Harbeck apresentou aí em San Antônio no ano passado, aquele que era de intervalo, que fazia quimioterapia ou hormonioterapia neo, essas pacientes que eram grau 3, T2, elas iam para quimio neo, então também não acho que seja errado não optar por fazer quimio neo, mas eu concordo que cirurgia upfront seria minha opção para essa paciente, pelo que já foi discutido aqui. Perfeito. Laura, bem-vinda. Que bom ter você. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora aqui, problemas tecnológicos aqui ainda em resolução, mas já conectei, isso que importa. Muito bom. Olha, tenho nada aqui de relevante a acrescentar, de fato, acho que já tudo foi falado. Acho que a gente pode seguir aí. Obrigada, muito feliz de estar entre pessoas tão queridas. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, em relação aos painéis, como que vocês estão se comportando? Eu sei que tem a dificuldade muitas vezes pelas operadoras, mas enfim, como que vocês estão seguindo? Para todas as pacientes solicitando ou para alguns casos em específico? Laura, vai você que não falou ainda, Laura. Painel genético germinativo, essa é a pergunta.
Eu tenho a sorte de trabalhar com um grande amigo, que é o Guindalini, então a gente tem muita tranquilidade de pedir a ajuda dele quando necessário, mas como a atualização do rol da ANS permitiu que oncologistas fizessem a solicitação do painel, ficaram mais maleáveis nessa solicitação, não pedindo necessariamente o oncologista, muitas vezes eu acabo oferecendo para pacientes que tenham critério, faço a conversa pré-teste, e muitas vezes eu faço o pedido e falo assim, olha, dependendo do resultado, é importante que você marcar com o Rodrigo, né? Já introduzo o assunto. Então, na grande maior parte das vezes, sempre que tem critério, mas vez ou outra aparece a pergunta, mesmo numa paciente pós-menopausa, sem histórico familiar recito-hormonal positivo, onde não teria uma indicação clássica, mas a gente sabe que tem uma porcentagem de pacientes, mesmo sem histórico familiar, que vão ter positividade, e tem até algumas pessoas, tem publicações que advogam que a gente ofereça isso irrestritamente, que todas as pacientes deveriam, se tivessem acesso, ter essa oportunidade. Eu sempre faço essa discussão quando o assunto é pertinente e falo, olha, a maior chance é que não modifique nada o seu tratamento, mas pode deixar uma informação para a família. Muitas vezes eu faço essa discussão, e eu não sei, eu até queria ouvir vocês, mas às vezes quando as pacientes têm filhas muito jovens ainda, eu faço a discussão o quanto isso vai impactar agora, que será que não deixaria pacientes que estão com as filhas lá perto dos seus 17 anos, onde talvez que são mais velhas, então não teriam indicação, às vezes aguardar um pouquinho mais para de repente ter alguma outra mudança, algum outro painel, onde não vai fazer uma diferença tão imediata na prole delas. Então, eu habitualmente converso e muitas vezes eu solicito, nunca tive nenhuma surpresa muito diferente, mas a gente acaba pedindo mais e deixando o aconselhamento genético pós para o geneticista mesmo. Perfeito. Alguma experiência diferente de vocês? Concordo com a Laura, Cris. Assim, eu também tenho uma grande vantagem de ter um oncogeneticista que atende na sala do lado. Então, isso facilita muito. Eu sempre coloco a diferença entre testar todo mundo e aconselhar todo mundo. Acho que o aconselhamento genético ele tem que ser para 100% dos pacientes. Todos os pacientes têm que ser orientados que existe o risco de predisposição hereditária, quais são os desdobramentos que esses riscos podem trazer, ainda mais hoje com o advento dessas novas drogas que a gente vai pautar, às vezes, até o tratamento sistêmico dessas pacientes baseado em critérios de mutação germinativa. Eu acho que a gente tem que ter cautela no sentido de se sentir confortável de discutir e manejar essas pacientes, porque é um tratamento que envolve uma série de orientações, critérios, então muitas vezes se a gente vai seguir estritamente o critério do NCCN, a gente vai tomar uma conduta, se a gente for seguir o colégio de cirurgiões, a conduta é outra, a gente tem que saber orientar essa paciente em relação ao que a Laura falou muito bem, a questão de pré-teste, quais são os desdobramentos que esse teste vai ter, o paciente ele já tem que ir para o teste sabendo da importância desse teste, o que fazer com esse resultado. E o médico tem que estar confortável de fazer isso, porque, eu falo isso, na consulta do geneticista, a história familiar, todo esse aconselhamento, ele toma 100% da consulta. Na nossa consulta, a história familiar é uma pequena parcela de uma série de tópicos que a gente vai ter que passar, ainda mais quando a gente vai discutir a conduta do paciente, né? A gente vai discutir fertilidade, tratamento sistêmico, cirurgia, e aí entra a questão da oncogenética. Então, eu sempre pondero com as pacientes que existe uma possibilidade, que existe um teste, que isso vale a pena ser conversado, mas normalmente eu não peço, eu acabo encaminhando para um oncogeneticista, porque é muito difícil, muito raro que eu precise daquela informação imediatamente naquele momento da primeira consulta. Então, eu acho que acaba sendo muita informação para o paciente, então eu já pincelo para o paciente saber que em algum momento essa conversa vai ser necessária, mas eu prefiro que nesse meio tempo ela passe com um especialista que vai responder isso para a gente. Até porque a gente tem aquelas mutações, aquelas VUS, que às vezes você coloca nos questionários, nos algoritmos, e que mudam o risco, que às vezes vem como VUS, mas dependendo se você coloca no VARSO, ele vem como alto risco, como patogênico, então isso é importante ter acesso a essas plataformas para checar essa informação, é importante voltar para rechecar a informação daqui 1, 2 anos, rever a história familiar se isso não está mudando ao longo do tempo, então o geneticista está muito focado nisso, e o oncologista no desdobrar do tratamento às vezes acaba se perdendo nesse ponto. Perfeito, perfeito. Bem, diferente do que vocês sugeriram, a minha conduta foi um pouquinho diferente, porque
Como eu estava em contato com a paciente e a gente demorou um pouquinho mais para ter o resultado da imunistoquímica, e uma coisa que me chamou muito a atenção, uma paciente jovem, que em setembro não tinha absolutamente nada na mama, e de repente teve algo de crescimento rápido, biologicamente eu imaginava que seria um tumor HER2 positivo ou um triplo negativo, então eu iniciei químio para ela antes de ter o resultado da imunistoquímica. Optei por fazer, então, o esquema de ACT dose densa. Clinicamente, radiologicamente, ela teve uma resposta parcial. E na sequência, o que a gente acabou discutindo foi a aplicação de um painel genético no ovário, né, um painel hereditário, para poder entender melhor, visto que ela, dentro dos critérios do NCCN, ela entraria com essa indicação. E a gente teve, então, a surpresa, né, dela ser uma paciente mutada para o BRCA2. Bem, diante disso, a gente estava, vamos dizer, no meio da neoadjuvância, então a gente reprogramou toda a questão cirúrgica dela. Ela tinha, assim, uma ideia já, provavelmente a questão cirúrgica não iria mudar muito em relação ao que tinha sido programado se ela não fosse mutada para BRCA2, porém, com a mutação, a gente rediscutiu qual que seria a abordagem cirúrgica dessa paciente, e nós optamos por, então, fazer a mastectomia esquerda e a mastectomia redutora, adenomastectomia redutora de risco na mama contralateral, tá? Ela realmente acabou evoluindo para um linfonodo sentinela, o linfonodo sentinela era negativo, ela tinha ainda tumor residual, então era um carcinoma mamário invasor, residual, multifocal, mantinha o grau histológico 3, não tinha presença de invasão linfática, as margens estavam livres, e ela foi, então, estadiada, né, patologicamente como RCB classe 2. E eu pus aqui só para a gente discutir também, o CPS-EG dela era um score 1, tá? E aí as questões que eu queria ainda trazer para esse caso como que vocês avaliam critérios de alto risco? Porque a gente estava também conversando um pouquinho nos bastidores que quando a gente fala by the book, né, então pelos critérios dos estudos em si, essa paciente não entraria nem com indicação de receber o olaparib e nem do abemaciclib, né? Ela não preenche critério de alto risco. Mas provavelmente foi uma questão de tempo para ela preencher o critério de alto risco, né? Visto um tumor de um comportamento mais agressivo que parecia ser, que teve uma resposta não tão importante à quimioterapia, o que a gente imagina também pelo perfil luminal, mas eu gostaria de trazer aqui a discussão sobre se os critérios de alto risco para vocês realmente são os que estão elencados no Monarquie e no Olympia, ou vocês acreditam que exista um grupo de pacientes que mereçam um tumor board, uma discussão mais aguçada em relação à indicação de olaparib ou de abemaciclib, e aqui eu acho que, em especial, do olaparib. Eu, por exemplo, nesse caso, eu considerei o olaparib, mas eu queria a opinião de vocês também e trazer os pontos e contrapontos em relação a isso. E se tivesse critérios clássicos mesmo, né, de um tumor de alto risco, aí a gente fica num jogo entre dois times, né? Aqui eu posso colocar o Palmeiras e o Flamengo, não sei quem que é o Palmeiras e quem é o Flamengo da história, mas eu sei quem é o Palmeiras, mas eu queria trazer essa discussão, que eu acho que é uma discussão que a gente está tendo há bastante tempo durante esse ano, visto os dados, né, apresentados dos dois estudos. Pode falar, Pedro. Eu queria, talvez, já que é uma pergunta bem provocativa, associar um item B aí. Se alguém consideraria, uma vez que a gente tem aí uma doença de alto risco, se alguém também consideraria a capecitabina nessa paciente. Porque eu acho que a gente não entra nos critérios do ABEMA, não entra nos critérios do Olímpia, como você falou, e a gente tem uma paciente com uma doença residual que respondeu meia boca, né, um médio, e ela tem um estudo fase 3 aí positivo para sobrevida global, intention to treat. Então, vamos adicionar esse item B aí nessa pergunta. Laura, quer falar alguma coisa?
Doutor Pedro Exman, como sempre, for on, porque Cirúrgico. realmente essa é uma discussão que a gente, pelo menos nas conversas que a gente costuma ter, a gente praticamente restringe Createx para triplo negativo. Eu vou dizer que eu entendo que essa é uma paciente que ela entraria no Createx, e o Createx é um estudo globalmente positivo, e é o famoso, a gente usa análise de subgrupo do jeito que nos convém, né? Então, eu acho que se tem um estudo onde essa paciente, um estudo positivo no qual ela entra, é o Createx. Vou dizer que o fato dela ser BRCA me deixa menos animada para a capecitabina e mais inclinada para o olaparib. Mas se tem, assim, não tenho o que falar. Se você for olhar estudo por estudo, é onde ela entraria. Eu ainda acho que para essa paciente especificamente, pelo fato dela não preencher critério do Monarquet, é a paciente que eu não insistiria, sabe, Cris? Eu concordo contigo, se a gente fosse discutir, e eu acho que é super relevante a gente discutir isso com a paciente, que se tivesse alguma coisa adicional para ela fazer, seria o Olimpiar, seria o olaparib adjuvante. Essa seria a minha inclinação, mas concordo plenamente que aqui a gente não tem um vencedor. Eu acho que o único que é estatisticamente positivo, talvez, é o que chame menos atenção do ponto de vista clínico, dado que a análise de subgrupo, o benefício pareceu restrito aos ciclonegativos. Então, eu não animo de fazer capecitabina. Se vocês me permitem fazer o papel de advogado do diabo, eu discordo um pouquinho assim, concordo, não tem como não discordar do que a Laura está falando, né? O estudo é intention to treat, a gente usa a análise do triplo negativo, que é uma análise subgrupo, para fazer o tratamento do jeito que a gente quer. Mas eu não acho que é só por aí, na verdade. Eu acho que, na verdade, é uma combinação de dados, né? Quando a gente olha, por exemplo, outros estudos, FINHAIR ou até meta-análises, né? A sugestão é que capecitabina, ela funciona melhor para pacientes com tumor triplo negativo, seja na neoadjuvância, adjuvância ou doença residual. A outra coisa, o peso da doença residual pós-neoadjuvância é completamente diferente para um tumor triplo negativo para um tumor luminal A ou luminal A-like, né, grau 1, com receptores de estrogênio fortemente positivos, o que não é o caso dessa paciente, mas é claro que aquele paciente que tem um grau 1, receptor de estrogênio 100%, progesterona 100%, você não espera que tenha resposta patológica nunca com quimioterapia. Então, você teria que dar capecitabina para 100% dos pacientes, porque nenhum deles vão ter resposta patológica completa. E isso, na verdade, não é um fator de risco. Então, eu acho que a gente aplica o conceito do capecitabina para o triplo negativo por uma somatória de dados que trazem a lógica e não exclusivamente pelo fato só da análise subgrupo, né? Até, na verdade, se for para estudo mais antigo, que tentou, por exemplo, da metotrexate com ciclofosfamida pós-término de antraciclina e taxano adjuvante, se você olha lá o subgrupo de triplo negativo, axila negativa, parece que tem benefício, ou seja, mais é mais em triplo negativo, aparentemente, e não necessariamente isso é verdade para a doença luminal. Então, essa paciente em particular é super complexa, porque ela tem um grau 3, cai de 65 e tal, então você fica meio que, poxa, será que a capecitabina vai funcionar assim ou não? Mas acho que em conceitos gerais, eu acho que a gente acaba não oferecendo para a doença luminal na maior parte das vezes. Em termos de risco, né, quais são os critérios de risco, como a Cris falou, eu acho que assim, não é só volume de doença, a gente sabe, obviamente, que biologia importa, né, mas volume de doença importa um bocado, né, assim, né, em particular, essa paciente, apesar de ser grau 3, cair de 65, ela tem os dois receptores super positivos, né, e ela tem axila negativa, então, assim, eu não sei se ela tem um risco suficiente, como a Laura comentou, para querer dar a BEMA ou dar necessariamente inibidor de PARP para ela, né? Eu também ficaria um pouco receoso de usar alguma dessas moléculas para alguém que é axila negativa e já era axila aparentemente negativa clinicamente antes da neoadjuvância, né? Sim. Eu concordo com o Kaká. Eu também não faria capecitabina para essa paciente. Assim, o Kaká foi bem contundente em tudo que ele disse. E só para acrescentar, e na paciente triplo negativo, sobre a doença residual, na ausência da capecitabina, até então a gente não tinha mais nada para fazer para essa paciente. E a paciente luminal, a gente vai seguir com uma terapia que é altamente efetiva, que é a hormonioterapia, podendo, inclusive, discutir para essa paciente a incorporação da supressão ovariana. Então, eu acho que a gente acaba tendo dado que tem um impacto. A supressão ovariana com hormonioterapia versus tamoxifeno isolado teve dentro sobre a vida global. Então, eu acho que, por isso, a hormonioterapia para essa paciente é a terapia de escolha. Eu também concordo com o Kaká. Eu acho que, apesar da gente ficar incomodado com o risco dessa paciente,
ela não está representada no estudo, como, por exemplo, o tumor inflamatório, eles não entraram nem no estudo do Monarquia, nem no estudo do Olímpia, e que claramente é uma doença de muito alto risco. Mas a gente realmente, na paciente N0, a gente não tem muito dado em relação a de qual real benefício essa estratégia vai trazer para a gente. Então, infelizmente, angustiante, mas eu faria supressão ovariana e hormonoterapia exclusiva para essa paciente. Mas então vamos... Beleza, já que eu pus esse item B aí, eu vou tentar me defender agora. Se você... Tudo bem, a análise de subgrupo é plenamente negativo, mas se você for ver pelo Olympia, os tumores hormônio positivo também não foram tão bem, né? E também foi negativo do ponto de vista estatístico para esses pacientes, apesar do segmento ser curto, né? Concordo com isso. Mas como defender um e não defender outro? Essa é a minha dúvida. Sendo que... Perdão, desculpa. A questão é assim, eu concordo com você, e eu acho que é uma pergunta que, enquanto a gente não tiver um estudo cabeça a cabeça, comparando o Olaparib versus a abemaciclib para essas pacientes, a gente não tem essa resposta. Eu vejo uma discussão muito grande em cima do Olaparib como padrão ouro hoje para qualquer paciente BRCA mutada que preenche critério de alto risco. E me incomoda, no sentido de que a gente não pondere o abemaciclib para essas pacientes. Eu brinco que quando a mesa está a favor da abema, eu sou a favor do Olaparib. Quando é a favor do Olaparib, eu sou a favor da abema. Porque eu acho que não existe uma resposta. Então, assim, a Laura falou muito bem, a gente torce o artigo para tirar o dado a favor do que a gente quer defender. Se você pega o Olympia, ele é positivo por uma população para intenção de tratamento, mas quando você olha o hazard ratio da população receptor hormonal positivo, foi um impacto menor. Quando você avalia, e o número de pacientes é muito pequeno, são 350 pacientes só, com 44 eventos no estudo do Olympia. E quando você vai comparar com o estudo do Monarquia, são mais de 5 mil mulheres, todas receptor hormonal positivo. Então, é óbvio que isso tem que entrar na conta na hora de decidir, mas a gente literalmente fica tentando tirar dado exatamente por falta de um estudo que nos dê essa resposta. Então, acho que nessa situação, o que responde é o que eu tenho acesso. O que a paciente vai conseguir tomar, é isso que ela tem que receber. Se você está num cenário ideal, onde tudo é factível, aí eu acho que você tem que ponderar os prós e contras de cada estratégia, discutir toxicidade de cada um e ponderar. Me assustou muito na apresentação da atualização do Monarquia na ESMO Plenary, que eles discutiram, inclusive, tratamento sequencial, zero de estudo, mas eles falaram lá de fazer 1 ano de Olaparib e depois mais 2 anos de abemaciclib. Então, é muita extrapolação, acho que a gente precisa de estudo que nos dê essa resposta, e que inclua, inclusive, esses critérios de risco que não necessariamente que estão representados no estudo, nesses estudos, de paciente com axila positiva só, acho que tem vários outros critérios que devem ser incorporados em novos estudos para poder ampliar o espectro de indicação dessas drogas. Laura, quer falar? O Cacá, acho que levantou primeiro a mão. Quer falar, Cacá? Não, eu ia só comentar, porque acho que o Pedro falou comparando a análise do subgrupo do CRATE-X com a análise do subgrupo do Olympia, né? Eu acho que, concordo, é tudo análise de subgrupo, mas assim, me chama a atenção que no CRATE-X, 2/3 são luminais, e mesmo assim, né, não teve benefício. E lá no Olympia, você tem 17% a 18% só que é doença luminal, e ainda assim, numericamente, tem uma diferença que é perto de 7%, 6% em termos absolutos, apesar que o hazard ratio seja um pouquinho mais curto. Então, assim, eu acho que ali no Olympia, acho que a tendência é que seja maior por conta de amostral mesmo, né, de N, né, porque o N é muito pequeno, daí, obviamente, o intervalo de confiança vai ficar gigantesco, né, mas a diferença, eu acho que ela não, em termos absolutos, ela é ainda razoável. E se você extrapola para a doença metastática, o benefício parece existir nos dois, seja doença luminal, seja doença triplo negativa. Em relação à segunda pergunta, que é, vamos imaginar que esse indivíduo tem 4 linfonodos, ou seja, aquele indivíduo de super alto risco e tal, que vai ficar... Posso voltar? Desculpa que acabou de interromper. Antes Claro, dela ter linfonodo positivo. Pode, fica à vontade, pelo amor de Deus. Só porque aí depois a gente passa para o linfonodo positivo, mas essa paciente com linfonodo negativo, do jeito que ela é, como ela é uma paciente onde a gente está aqui discutindo uma cereja do bolo sem evidência e sem nenhum grande entusiasmo. E aí, quando o Cristiano comentou que assim, o padrão para ela é hormonoterapia, endocrinoterapia com supressão ovariana não é moleza. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito claro a magnitude do benefício de algo que a gente sabe e a dificuldade que é de implementar isso. Então, eu acho que, assim, não tenho dúvidas que o nosso esforço
em garantir tolerabilidade do nosso tratamento é garantir a tolerabilidade da supressão ovariana. Isso a gente sabe que a gente tem dado, que é onde essa paciente se enquadra. Então, a gente fica aqui porque é o que a gente gosta de fazer, a gente fica aqui comparando os dados e fazendo um exercício mental, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que a endocrinoterapia é fundamental, e que para uma mulher jovem não é simples, e eu acho que esse é o nosso esforço principal. Era o ponto. Segue, Carlos. Kaká, segue aí com a ideia do linfonodo positivo. Tá, não, assim, acho que vamos agora, sei lá, extrapolar que essa paciente, na verdade, a hora que ela esvaziou a axila, você achou lá um montão de linfonodo, e você vai ter que discutir, né? E agora, o que eu faço? Faço abemaciclib ou faço olaparib para essa paciente, né? E daí, como já foi falado pelo Cris, eu acho que Pedro e a Laura, a gente obviamente não tem um estudo que compara a cabeça esses dados, então dificulta um pouquinho o que exatamente vai ser benéfico para essa paciente. Eu só queria trazer um dado que ele já está apresentado na forma de abstract, e ele vai ser apresentado oralmente agora em San Antônio, que é de um colega chamado Anton Sofanov, que vai apresentar esse dado que eu ajudei a coletar, que é o dado de correlação entre pacientes com mutação germinativa e aspectos somáticos, né? E esse dado ele é muito interessante porque ele vai mostrar, e o Anton vai apresentar isso de maneira mais contundente em San Antônio, que esses pacientes que têm mutação germinativa de BRCA2, eles têm uma frequência muito maior do que a população em geral de perda de expressão de RB1 por mutação de RB1. Quando a gente avaliou retrospectivamente, depois de achar esse dado na correlação genômico-somática, a gente foi olhar para trás e ver o que acontecia com os pacientes com BRCA2 que eram tratados com inibidor de ciclina na doença metastática, e o PFS deles foi menos do que a metade da população em geral. E quando foi avaliado o padrão somático, vários deles tinham perda de RB. Então, essa é uma informação que talvez seja interessante no futuro, né? É claro que eu estou aqui extrapolando algo que ainda a gente vai apresentar, mas talvez seja interessante, porque se de fato isso seja comprovado, talvez vá fazer parte investigar se esses indivíduos de fato não têm perda de RB1, que não justificaria muito bem você ficar dando abemaciclib adjuvante para essa população, que talvez ajude a matar essa dúvida aí num futuro, né? A posição no locus aonde fica o BRCA2 e o RB é relativamente próximo, e a hipótese é que a perda de heterozigosidade faz com que você perca em boa parte dos pacientes o RB também. E daí talvez isso ajude na definição da conduta. Nesse trabalho, desculpa, Cris, eles avaliaram BRCA1, apesar de ser raro ser receptor hormonal positivo? Sim, na verdade esse trabalho é bem extenso, Cris, e a gente elencou uma série de alterações germinativas, incluindo BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53, ATM e assim por diante. A gente fez correlação dos achados somáticos com aqueles pacientes que tinham alteração germinativa, e uma das coisas que mais chamou a atenção foi justamente essa alteração de pacientes com mutação germinativa de BRCA2 e um aumento significativo da frequência de mutação com perda de expressão de RB1. Legal, parabéns aí. Parabéns, Kaká. E essas pacientes eram pacientes, o material somático era o tumor primário ou era metástase? A maior parte das pacientes são, na verdade é um mix, Laurinha, mas boa parte das pacientes é de tumor primário. Bem legal, bem interessante mesmo. Legal. Vai ser apresentado, aí o Anton vai apresentar oral lá na ASCO. Passa o nome direitinho para a gente seguir. Mano sim. Em San Antônio, isso? Em San Antônio, isso. Antônio? Beleza. Então, perfeito, gente. Obrigada aí pelas... Deixa eu fazer uma pergunta. Posso estar sendo meio burro agora. Primeiro, parabéns. Achei muito legal o seu estudo. Mas se perde o RB, você não está exatamente... a via não está sendo estimulada, é exatamente a via que o abema vai agir? Não seria exatamente esse o mecanismo? Se você tem o RB não funcionante, certo? Você tem a via das ciclinas mais ativada, certo? Não, na verdade, quando você... Laurinha, quer falar? Fica à vontade. Não, eu ia falar assim, se o RB está mutado, está constitucionalmente
ativado, E2F está livre. Então, não adianta não tem alvo você terapêutico inibir, mais. você não tem mais o que fosforilar. Você não fosforila RB, então já era, já foi. Você não... E justamente é uma das coisas que a gente vê nos mecanismos de resistência na doença metastática. Então, eu acho que é bem relevante, é uma das coisas que tem... Né? Então, é bem relevante. Eu ia só aproveitar, assim, que isso eu acho que é algo que pode mudar o jogo no sentido dessas pacientes. Eu acho que é um dado extremamente relevante, porque quando a gente olha o dado, a avaliação pré-planejada do Monarquie de pacientes neoadjuvantes, então são 5.000 pacientes e mais ou menos 2.000 fizeram neoadjuvância e tem esse dado. E quando a gente olha a magnitude do benefício, para essas pacientes especificamente, é 6,7, que é nominalmente o benefício do olaparib no grupo todo, considerando que o segmento é curto para receptor hormonal positivo. Então, eu fico pensando nas pacientes onde a gente tem uma angústia maior de desfechos precoces, de recorrência precoce, eu enxergo que o ABEMA ele é mais ativo na redução de recorrência precoce do que pelo menos o que a gente viu. Lógico, 350 pacientes comparado com 2.000 de neoadjuvância. Então, a gente talvez o Olimpiar não tinha poder para olhar para essas 350 receptor hormonal positiva. Mas é um dado que assim, contrapõe o benefício absoluto. Mas esse dado que o Kaká colocou, parabéns, eu acho que isso realmente é algo que chama muito atenção e pode fazer parte da tomada de decisão daqui para frente, enquanto a gente não tiver um comparativo, que eu não sei se a gente vai ter, não. E não é um dado isolado, viu? Na ASCO desse ano, agora na ASCO, desse ano, a gente ainda está em 2021. Na ASCO desse ano, teve um grupo coreano, né, que trouxe, que eu não vou me lembrar o nome do primeiro autor, infelizmente, mas que trouxe também dados de avaliação de resistência a nível de ciclina, né, e um dos mecanismos que eles claramente demonstraram foi defeito na via de recombinação homóloga, né, mostrando que aqueles pacientes que tinham, e daí ele mostrou mutação de BRCA1, BRCA2, tinham um tempo de progressão de doença na doença metastática bem mais curto do que a população em geral, que de novo reforça a hipótese que a gente trouxe no dado que a gente vai apresentar agora em San Antônio. A gente acha que eles não deveriam ter misturado BRCA1 com BRCA2, mas daí já é uma presunção da nossa parte. Perfeito, gente. Obrigada pela contribuição. Muito obrigada. Bem, o que então a gente optou para essa paciente foi realmente seguir aos moldes, né, do soft text. Então, ela começou exemestano e quando a gente discutiu supressão ovariana, ela tem agora atualmente 39 anos, então ela optou por fazer salpingofarectomia bilateral. Tá, pelo risco, né, de câncer de ovário, também a dificuldade que a gente tem para fazer seguimento disso. Então, agora eu vou sair um pouquinho do território da doença luminal, a gente vai comentar um outro caso, que eu gostaria muito da opinião de vocês também, é um caso que a gente está em resolução ainda, não fechei totalmente o caso, e que traz muitas questões para a gente discutir também, tá? Então, é uma paciente de 62 anos, ela é divorciada, ela tem um filho falecido há 4 anos devido a um acidente de carro, então atualmente ela mora na cidade de origem, no interior do Paraná, mas não tem, ela mora sozinha, não tem alguém diretamente que mora junto com ela. Ela procurou atendimento de segunda opinião, então o que aconteceu com essa paciente? Essa paciente ela estava em tratamento no interior com um colega. Ela descobriu, então, um câncer de mama no início do ano, em março desse ano. Era um carcinoma de mama esquerda, do tipo não especial, grau histológico 3, e que veio com uma imunistoquímica condizente com um tumor triplo negativo. Nas consultas, isso foi de acordo com o relatado pela paciente, também conforme o relatório do colega, ela tinha uma área de hiperemia na mama, que ele teve dificuldade para dizer se aquela área de hiperemia era devido a uma infiltração da pele da mama ou se era realmente uma alteração que ela dizia ter há muito tempo. Bem, ele então iniciou o tratamento de quimioterapia neoadjuvante para essa paciente e ela
Teve uma excelente resposta inicial, que eu já vou mostrar para vocês qual que foi esse tratamento, essa opção de tratamento. E, de uma forma bastante curiosa, ela respondeu nessa área de peremia, o que trouxe a ideia de que realmente se tratava de uma infiltração da pele. Porém, ele resolveu fazer o punch da pele exatamente nesse momento de resposta. Então, ele não fez pré-decisão de tratamento, ele fez durante o tratamento. E durante o tratamento veio como comprometimento negativo da pele, tá? Então, isso fez com que ele prosseguisse até o fim a neoadjuvância e encaminhasse essa paciente para a cirurgia. Ela, então, chegou para mim já realizada a cirurgia, uma setorectomia da mama esquerda, com esvaziamento axilar e ipsilateral, e 15 dias após, ela simplesmente trouxe um incêndio ali na região da pele da mama, então ela começou a ter realmente uma piora dessa infiltração, e no AP final da cirurgia constava realmente ser infiltração da pele, tá? Então, trazendo aqui o exame físico inicial, ela apresentava, então, uma doença T3N1, localmente avançada, e tinha essa área permeada em quadrante inferior lateral da mama esquerda. Foi proposto, então, quimio neoadjuvante, com esquema de Taxol mais carbo, e depois ele seguiu com a C-dose densa no serviço de origem. Então, a primeira questão que eu quero trazer aqui, eu acho que diante dos dados que a gente teve na ESMO, né, e vejo que ainda é uma coisa discutível, pelo menos na minha opinião, eu queria saber de vocês se vocês consideram platina no cenário neoadjuvante para todas as pacientes com tumor triplo negativo. E eu escolhi a D desse painel porque eu acho que não é uma unanimidade aqui. Então, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Quem que você vai pôr na linda primeiro, Cris? Fala aí, Cris. Fala aí, meu de chorar, né? Bora lá. Eu acho que a resposta minha é nem sempre nem nunca. Eu acho que a gente tem que considerar. Acho que apesar do que você falou da ESMO, são os dados do Brightness, que vieram com a atualização de sobrevida livre de eventos, que foi um estudo que a gente tem, um parêntese, é um estudo que ele não tem poder para avaliar isso do ponto de vista estatístico, porque ele tinha que mostrar uma superioridade do braço de Ivelparib com platina e taxano versus taxano, e depois ele tinha que mostrar a superioridade versus o braço de taxano, Ivelparib, platina e taxano versus platina e taxano. E o segundo braço, esse segundo item não foi preenchido. Então, a análise de sobrevida do estudo, ele é só descritiva. Mas, obviamente, isso é um estudo que chama atenção pelo impacto, né? Quando a gente olha o hazard ratio, o número de eventos acontecidos nos braços que receberam platina, isso foi menor do que o braço que não recebeu, corroborando um pouco os dados do Gerpacisto, mas ao contrário do que a gente viu no Alliance. Acho que o principal dado que a gente tem que ponderar é realmente que a gente claramente tem aumento de resposta patológica completa com a incorporação da platina. A gente ultrapassa aí os 50% quando a platina ela entra nessa jogada, e a gente está aumentando a chance dessa paciente ter PCR, a gente está melhorando o desfecho dessa paciente. Até que ponto a platina vai se traduzir em ganho de sobrevida de evento como braço de tratamento, eu acho que o Brightness ele ainda não tem o poder de responder isso para a gente. Apesar de ser um estudo de fase 3, tem esses poréns da análise estatística do estudo, é um N relativamente pequeno para ser um estudo de fase 3, então são 600 e poucos pacientes, então eu acho que ele ainda não bate o martelo como platina para todo mundo, eu acho que isso não é regra. Mas eu prescrevo na minha rotina para as minhas pacientes, principalmente naquelas pacientes que têm tumor de mais alto risco, paciente jovem, e que não tiveram uma resposta tão, assim, uma resposta franca com AC, eu acabo me motivando mais a fazer a platina na sequência para essas pacientes. E você costuma começar com a C-dose densa, porque é o que eu faço também na minha prática. Eu começo com AC. Então, que é uma outra questão que eu acho que é importante também a gente discutir, né? Qual que seria a escolha de tratamento, visto agora o cenário de imunoterapia que nós temos, que eu acho que é outro ponto a ser discutido. E alguém é diferente aí dessa ideia de nem para todo mundo? Pedro que adora... Eu não faço. Eu não consigo ver dados em favor da platina, sempre falo isso. São de 3 estudos, né? 2 fase 2, 1 fase 3. O fase 3 foi o que o Cris falou, que é o Brightness,
que foi positivo para EFS, mas negativo para sobrevida global e negativo para sobrevida de doença à distância. Os dois estudos, fase 2, um foi positivo, não usava ciclofosfamida, um esquema meio esquisito dos alemães. E o estudo que usou o esquema que a gente usa também, fase 2, foi negativo totalmente. Então, né, ainda não consigo ver benefício da platina. Para as mutadas, menos ainda. Elas são pacientes que não têm diferença em absolutamente nem em PCR, nem em sobrevida a longo prazo. Mas as não mutadas, ainda acho que os dados não me convencem pessoalmente, e acho que PCR é um biomarcador e não um endpoint. Então, acho que precisamos, eu tento pensar dessa forma e é isso. Perfeito. Cacá, Laura? Eu queria, assim, eu acho que eu sou eu talvez não seja tão radical quanto o Pedro, que o Pedro eu acho que, não sei se ele é nunca mesmo, mas eu prescrevi pouquíssimas vezes na minha vida. Para ser bem sincera, eu prescrevi um total de 2 vezes na minha vida, sendo a segunda agora porque eu decidi fazer pembro. Eu acho que essa é uma questão relevante, né? Eu fazia como Cris, como a Cris, o Cris falavam, assim, uma paciente que tivesse uma doença localmente avançada, que tivesse fazendo AC e não tivesse tido uma boa resposta, tivesse tido uma resposta chinfrim, foi nessa situação onde eu acrescentei carboplatina, tá? Mas fora essa única paciente, eu habitualmente não prescrevo. Eu agora tenho um conflito interno, porque eu concordo com o Pedro, que eu acredito que assim, os dados que a gente tem são muito pouco contundentes. Eu acho que os dados que a gente tem de EFS somados, a gente tem meta-análise. Eu assim, não acho que está errado fazer, mas eu tenho dificuldades de entender que isso vai se traduzir em um benefício a longo prazo. Então, quando a paciente não tem uma boa resposta com AC, eu acho que é aceitável, eu já fiz isso, de acrescentar a platina no meio do caminho. Agora, eu tenho uma dificuldade, eu queria até perguntar para o Pedro, eu queria ouvir também o Cacá, como é que ele pensa, mas eu tenho uma dificuldade, porque agora no esquema de tratamento do Keynote 522, a gente começa com carbitaxol. Então, eu também tenho essa pergunta, Laura, perfeito. A gente perde essa janela de oportunidade de avaliar se tem uma paciente que se beneficiaria de uma droga adicional. E por mais que ela não, assim, a gente não tenha um estudo que me confirme, eu acho que essas pacientes que têm uma resposta pobre à antraciclina é a paciente que precisa de algo a mais. Eu concordo com o Pedro, eu não tenho dados contundentes que é a platina que vai fazer a diferença no final. Mas frente a alguém que precisa de algo a mais, não oferecer platina, não me deixa tão confortável, por isso eu acho que nessa situação vale a pena. Mas a grande maior parte das pacientes que fazem antraciclina dose densa respondem espetacularmente bem. Então, na minha experiência pessoal, esse é um número menor de pacientes. Então, agora no que... Fala, Cacá, eu quero não, eu queria falar que eu não queria desanimar muito a avaliação em vivo, né? Mas se a gente extrapolar, né? Obviamente não é bem o dado, mas se você pensar no ECOG-ACRIN aí que a Ingrid Maia apresentou, né? E o ECOG-ACRIN ele é interessante porque o volume de doença residual tinha que ser 1 centímetro ou mais, então você está falando de alguém que realmente tem um volume razoável de doença residual, né? Não é lá 2 milímetros, né? Platina foi bem fiasco, né? Comparado com Xeloda. Então, assim, eu não sei se necessariamente quem não responde a C acrescentar a platina vai mudar alguma coisa assim ou não, né? Eu acho que, de acordo, a gente acrescenta a platina porque você está na angústia de tentar aumentar um pouco mais a sua resposta clínica, sobretudo, sei lá, alguém que tem uma axila comprometida, que você quer tentar poupar esvaziamento, alguma coisa assim, mas eu concordo com vocês que platina não parece ser aí a resposta à tábua de salvação para indivíduos com doença triplo negativa, né? De novo, vamos lembrar aí do dado do ECOG-ACRIN para quem tinha doença residual de 1 centímetro ou mais e o quão mal foi
foi acrescentar platina para essas pacientes, comparado, obviamente, a enxilada não comparado a placebo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. E com a imunoterapia, vocês ficam confortável de omitir a platina para esses pacientes ou segue by the book, assim, você vai fazer? Eu sigo by the book, esse é o problema. Esse é o argumento que não, quebra... né? Desculpa, Cris. Não, eu concordo, eu acho que é a mesma coisa que você ia falar, Pedro, assim, eu sigo by the book, mas eu ainda fico me questionando se eu estou ofertando melhor. Eu acho meio confuso os esquemas que eles utilizam de quimioterapia. Não sei porque eles não fazem um esquema padrão para utilizar e segue para que a gente possa realmente entender o benefício da adição da imunoterapia, né? Mas o que você ia falar? Fala aí. Eu acho que essa é a pergunta barra argumento que quebra minhas pernas, né? Eu fico aqui falando, Aí, tá, você quer dar imunoterapia? Quero. Você quer dar com ou sem platina? Aí você, tá, platina. Porque eu quero... Então, tipo, realmente é uma... Se a imuno entrar, e deve entrar, né? Deve ter bula em breve, esperamos. Vai ser complicado para ficar defendendo esse não platina a todo custo, mas O até o problema, momento... o problema é que o desenho do estudo incorporou platina, mas, de novo, a gente não sabe se a platina ela é realmente a droga que faz a diferença. Eu gosto muito de contrapor com os dados do Gerpanueva, acho que tudo em oncologia depende do momento que aquele estudo foi apresentado. O problema do Gerpanueva é que ele veio numa era do Keynote já tinha saído, então o Gerpanueva ficou meio de lado. Mas é um estudo que, tudo bem, ele foi negativo para o endpoint primário, que era a resposta patológica completa, o aumento, mas quando você olha um estudo que fez imunoterapia só no cenário neoadjuvante, o paciente não fez platina, tem ganho de sobrevida livre de progressão, sobrevida global, e quando você olha, os benefícios são exatamente o mesmo que a gente vê no 522. 85% de event-free survival em 3 anos, comparado a um protocolo bem menos tóxico, bem mais enxuto, comparado com o do 522. Óbvio, a gente é um fase 3, não dá para comparar estudo com estudo, ainda mais um fase 3 com fase 2. Mas isso instiga, né? A gente realmente... Os estudos eles têm que ser feitos para responder perguntas médicas, e às vezes eles vêm com interesse financeiro por trás, que é difícil da gente depois desamarrar, que talvez a gente vai discutir aí também a questão de manter ou não pembro na adjuvância para esses pacientes, se tiver resposta patológica completa, se a gente precisa ou não seguir com essa estratégia para esses pacientes, isso é bem difícil. Cris, olha a pergunta sensacional que a Maria Eduarda fez. Eu não vi. Também é uma das coisas que eu discuto muito, que em relação ao esquema do antracíclico, se a gente seguiria como no estudo a cada 3 semanas ou dose densa, como sabemos que reduziu a mortalidade. Eu vou falar do que eu fiz com essa mocinha que veio, ela faz na quarta-feira agora, eu vi ela hoje, ela faz na quarta-feira a última químio, que é o último AC dose densa, tá? Quando você faz o AC, eu fiz AC dose densa, eu não vejo sentido de eu fazer 5 remédios para a pessoa e não fazer dose densa para ela, né? Essa minha paciente é uma menina jovem, que ainda não saiu a avaliação de BRCA dela, tá? Só para vocês saberem, tá rolando, ela tá fazendo pelo convênio, vai fazer X, tá? Tá encantado esse painel germinativo dela. Mas de todo jeito, ela já tá, pra você ver uma ideia, ela já tá terminando aqui, né? E eu fiz a C-dose densa para ela. Quando você, eu até pedi o flowchart do estudo para ver que eu não estava fazendo bobagem, mas porque eu fui contar, minha pergunta do dia de hoje ela vai fazer o último C-dose densa com a 7ª aplicação de pembro, tá? Porque como é mais curto, dá 7. Aí eu fui verificar porque eu não sabia se eu ia fazer mais um pembro ou não ia. Eu resolvi fazer, tá? Porque ela fez o AC-dose densa, como ela fez 7, se você contar as semanas, dá 7 pembros, e aí a adjuvância é do C9 ao C14 de pembro. Então, eu estou fazendo, ela vai fazer um C8 entre a última quimio e a cirurgia. Esse é o jeito que eu fiz, não é o jeito do estudo. O jeito do estudo você fazia a última aplicação, o C8 de pembro junto com o C4 de AC, esperava a cirurgia e retomava depois. Como são 8 ciclos de pembro antes da cirurgia, assim eu fiz. Esse é o plano. Não sei, não queria ouvir de vocês, se vocês pensam diferente, se alguém faria de outra forma. Eu tentaria, eu ainda não tive a oportunidade de fazer o pembro neoadjuvante, mas se eu tiver, provavelmente eu vou fazer o AC-dose densa. Não sei se alguém tem alguma opinião contrária.
Não, eu concordo, e eu acho que, na verdade, o pembro na fase neoadjuvante que parece ser realmente a diferença. Então, faz sentido você tentar forçar, né, a mais uma dose antes da cirurgia do que pós. Então, Agora fazer dose dense, fazer pembro a cada 6, aí dá múltiplo de 2, e você, você já bate tudo, já resolve já. É uma boa estratégia, viu, Cacá? Gostei dessa ideia. Mas eu tô bem Kaká preocupada acontece com essa menina, porque hoje, pré-C4 de acidose densa, ela ainda tinha linfonodo palpável. Então, eu que falei para todo mundo no tumor board para parar de ficar me perguntando se eu ia fazer pembro com xelota, que eu falei assim, vocês vira essa boca para lá que ela vai ter uma resposta completa. Estou achando que eu vou ter que fazer essa discussão posterior. Laura, vai ser só fibrose, não perca fé, não. Deus te Na ouça, axila, Cris. difícil. Cacá. Foi a vacina do Covid? Não, não foi a vacina do Covid. Vacina do Covid. Não foi vacina. Tô aqui suando aqui, porque não queria tomar essa decisão. É que ela teve uma resposta realmente brilhante na mama. Ela tinha uma mama toda tumoral, tinha a pele infiltrada, ela tinha parede torácica, soltou tudo, mas ainda tem doença palpável. Assim, era bem angustiante. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer o pêndulo para ela. Eu acho que Agora, nenhum de nós, se não for contar acesso, eu não deixaria de ofertar a associação de alguma terapêutica, por mais que não esteja representado no 522, assim. Acho que o painel de mutação germinativa dessa paciente vai ser fundamental para te ajudar nessa tomada de decisão, mas como a gente tem dado, pelo menos, de questão de segurança, de toxicidade da associação das drogas, né, por conta de outros estudos de cenário, né, de neoadjuvância de metastático, eu não deixaria de ofertar de forma alguma a associação de pembro mais ou olaparib ou capecitabina para essa paciente. Deus te ouça que ela tenha a resposta patológica completa, e se não tiver, que ela tenha acesso a tudo aí que você inventou aí. Vai ser fibrose, você vai ver. Você conta no próximo GBK. Conto. A cirurgia dela talvez, conto, assim que tiver. Perfeito. Os casos, eu falei assim, os casos eles são diferentes na vida real, né? Eu acho legal quando a gente pergunta em tumor board e tudo, mas eu acho que a gente perde aquela questão de estar na frente da paciente, né? Daquele feeling que você tem no momento que você pensa em oferecer alguma coisa que não esteja tão fit de estudo, ou de não oferecer também. Então é super complicado, mas eu acho que a gente divide a angústia, é importante isso. agora sim, já que estamos dando pitaco no seu caso, eu acho que a gente tem. Eu acho que, para mim, né, pessoalmente, eu vejo mais sentido em fazer xeloda, se ela tiver doença residual, do que fazer o pembro adjuvante. Mas, enfim, estamos dando aqui pitaco e. Perfeito. Mas pitacos super bem-vindos. Vou continuar ele aqui. Obrigada pela pergunta, Maria. Então, sequencialmente, após 45 dias, essa paciente foi submetida, então, à cetorectomia da mama esquerda e esvaziamento axilar, como eu falei, e o estadiamento patológico dela foi, não teve downstage nenhum, né? Ela teve um YPT4B e um YPN2. Foi indicado ainda pelo médico lá do serviço de origem a capecitabina, e ela veio para mim agora questionando se é o melhor tratamento, porque ela passou por uma outra opinião antes de vir para a minha opinião, então eu sou a terceira, na verdade, opinião, e o colega, esse segundo colega, disse que a capecitabina não ia adiantar em nada, que era para ela parar a capecitabina. E aí eu queria discutir se vocês pensariam em algum manejo diferente. A minha ideia inicial era manter a capecitabina e reestudar, né, o caso. Então, eu pedi uma revisão de lâminas, pedi um painel para ela, hereditário. Ela é uma paciente com tumor triplo negativo, tudo bem, um pouquinho além dos 60 anos, mas acho que talvez seja algo que a gente possa acrescentar. E a minha próxima questão de discussão que eu queria trazer aqui é sobre imunoterapia. Vejo que ela vai mudar muito o cenário dessas pacientes localmente avançadas, com tumores triplo negativos, mas queria também dividir com vocês a experiência de vocês. Ô, Cris, deixa eu fazer uma pergunta. Esse prurido, esse espessamento cutâneo foi biopsiado? É doença? É doença, ó. Ela veio comigo
essa foto é atual. Eu ia perguntar mais sobre o perfil imunohistoquímico, tanto da peça quanto dessa recidiva. Então, o problema é que ela chegou para mim sem esses dados impressos. Ela chegou só com um relatório, que foi o que eu trouxe aqui para vocês. Eu estou pedindo todas as de lâminas do caso dela agora, né? Está correndo essa revisão, deve estar saindo nos próximos dias. O que eu conseguia acrescentar aqui foi estadiamento sistêmico, porque ela estava sem estadiamento sistêmico também, então a dúvida era se tinha lesão além da lesão da pele, né? E ela não tem mais nenhuma outra lesão sistêmica. Isso não é metaplásico, não é nada... Então, isso que eu quero fazer a revisão, e é uma das coisas que também eu queria discutir. O quanto vocês pedem revisão, eu sei que aí em São Paulo é bem comum, né, pedir revisão de lâmina, mas a minha experiência quando eu peço revisão é que algumas vezes a revisão faz uma total diferença no manejo do caso. Então, eu também queria que vocês comentassem sobre isso. Uma outra questão também que está muito discutida agora é a realização de repetir imunistoquímica na peça cirúrgica, né? Então, você tem a imuno da biópsia e depois repete da peça. Então, também queria a opinião de vocês. E se alguém consideraria radioterapia ali na região da pele, da mama, ou mesmo uma mastectomia para um maior controle local, visto não ter lesão sistêmica. Eu acho que, começando pelo último ponto, Cris, se você pudesse voltar a foto, eu tenho a sensação que essa paciente, infelizmente, ela fugiu ao controle, Sim. ao que é considerado controle local, né? Você vê que se Passou tudo que a gente está liamente, vendo... né? Se tudo que a gente está vendo é a área de peremia, é doença, ela tem doença até na porção abdominal ali superior, né, na mama contralateral. Então, eu acho que eu encararia essa paciente, se de fato isso aí é doença, infelizmente, como uma doença metastática já, né? Não acho que isso aí, que ela se encaixe mais numa recorrência loco-regional de curtíssimo prazo, né? Para essas pacientes com recorrência loco-regional de curtíssimo prazo, vamos imaginar que a hiperemia fosse exclusivamente numa pequena área da mama, você até tem estudo de não randomizado, fazendo radioterapia combinada com a capecitabina, mostrando que parte dos indivíduos tem controle a longo prazo, mas eu não acho que é bem o perfil dessa paciente. Eu acho que essa paciente, eu interpretaria ela como um indivíduo metastático e iria discutir aqui primeira linha de doença metastática para essa paciente, né? De novo, confirmando que tudo isso aí é metástase, né? Daí, alguém que é by the book vai falar, poxa, nenhum dos protocolos de estudo metastático, né, seja aqui no 355 ou Impassion, permitia esse indivíduo, porque esse indivíduo tem um delta maior do que 12 meses para Impassion ou maior do que 6 meses para Keynote 355, mas assim, sendo muito sincero, na presença de um PDL1, numa presença de um PDL1 positivo para essa doença horrível que ela teve até agora, eu acho que é difícil não oferecer imunoterapia para um indivíduo desse, né? Ela está dentro do estudo? Não está dentro do estudo, assim, tem a chance de não ajudar? Tem, mas assim, você não tem opção, né? Assim, infelizmente a gente não tem ADC nenhuma aqui, né? Então, assim, essa paciente, eu tentaria dar para ela o que for possível, porque essa paciente, o prognóstico infelizmente, é bastante reservado, né? A cargo de exemplo, eu tive uma paciente muito parecida com essa, que eu tratei ela no memória, que ela também teve uma recorrência, quando o cirurgião foi avaliar ela no pós-operatório, ela tinha nodulação na parede torácica, que foi feita uma biópsia, que já era doença, essas coisas que 2, 3 semanas depois de cirurgia tem doenças, loucura aí, né? E ela era PDL1 positiva, a gente começou carbogenzar e pembro para ela, e ela, quando eu vim embora, já fazia aí uns 4, 5 meses de tratamento, ela estava com uma resposta parcial. Pode ser só do carbogenzar, né? Pode ser que o pembro não esteja ajudando em nada, mas assim, acho que é difícil não oferecer para esses indivíduos de prognóstico super complicado como essa paciente, né? Não sei se alguém pensa diferente. Mas daí você pararia a capecitabina para esperar o PDL1? Não, acho que eu não pararia capecitabina, não. Acho que eu só seguiria na pesquisa do PDL1, na pesquisa da mutação germinativa de BRCA, se couber fazer um painel somático para checar se ela tem a mutação somática, o que é raro, sei lá, 2, 3% de BRCA, se ela tem mutação de HER2, se ela tem HER2 low. Essa é uma paciente que qualquer coisa é bem-vinda para ela, né? Porque realmente o prognóstico dela por isso que eu fiz toda a revisão, tragédia, assim, né? quando eu falei, se eu achar qualquer coisa, né?
diferente. Uma biópsia da pele vai bem aí, né? Para realmente dar uma... É que ela fez a cirurgia, né, Pedro? Então ela tem da peça cirúrgica. Não, mas eu concordando com o Kaká, pensando em doença metastática, pegar Sim. essas áreas mais afastadas e confirmar que é doença, porque Eu concordo tinha entendido que que... ela tinha feito um punch confirmando isso, não foi isso? Ela tinha feito um punch durante a neoadjuvância que veio negativo. E aí depois, na cirurgia, confirmou que tinha, era um T4, que tinha comprometimento de pele. Eu acho que eu concordo, Cacau, acho que ela é metastática, essa paciente, pediria um PDL1 para ela. Minha dúvida é com que fazer, né? Com que droga fazer a imuno, né? Não sei, ela fez tudo, né? Ela fez carbotaxol também, né? Então, se Genzar, Abraxane, que for, ela acabou de progredir, então... É isso que eu ia falar, assim, ela já se mostrou refratária às 4 principais drogas que a gente tem para câncer de mama triplo negativo. Então, o prognóstico dessa paciente é muito, muito ruim, assim. Eu iria para imunoterapia numa tentativa de desespero para, quem sabe, alguma coisa poder fazer uma diferença para ela, porque provavelmente quimio nenhuma vai segurar a doença dela, pensando que a gente não tem acesso aí a anticorpo droga conjugado. Então, eu concordo com ela. Em relação à questão da... Oi, Laura, pode falar. Não, perdão, Cris. O que eu ia falar só de relação à imunistoquímica, que até pela ASCO-CAP, toda paciente que tem uma biópsia triplo negativo, é obrigatória a repetição na peça, pelo risco de você estar perdendo um alvo terapêutico importante. Então, para qualquer paciente triplo negativo que tem doença residual, diferente da doença HER2 positiva, essa paciente merece de rotina repetir a imunistoquímica. Essa paciente especificamente que tem essa... Eu biopsiaria, inclusive, a pele de novo dela, Cris. Essa pele que ela tem agora, até para definir limite topográfico, porque se, de repente, isso não for... Se ela tiver uma doença loco-regional mesmo, que não parece pela foto, uma opção viável seria acrescentar a radioterapia, mas eu concordo com o que já foi dito, eu acho que não é essa abordagem para essa moça nesse momento. É muito triste quando a gente vê casos que você faz todo o seu melhor tratamento e ainda assim a paciente refratária, mas eu acredito que a gente tem que jogar com as armas que a gente tem e tentar oferecer o que tiver de melhor. Eu procuraria PDL1 para ela, eu sequenciaria, se precisasse sequenciar, se a paciente... Eu pensaria primeiro no que a gente tem bula no Brasil, porque o 355 ainda não tem bula no Brasil. Então, eu faria primeiro o SP142, se precisar sequenciar. Se a paciente estivesse de acordo em fazer os dois de uma vez, faria os dois de uma vez. Mas se tivesse que sequenciar, faria primeiro o SP142, que é o que a gente tem bula no Brasil para o ateso. Se não tivesse, faria na sequência o 22C3. O 22C3. 22C3 para a gente ver o CPS dela. Mas é onde estamos. Agora, eu não pararia com a pestabina dela, não. Assim, não sei se você teve a oportunidade de avaliar a resposta, só pararia se ela está crescendo. Ela está em vigência do segundo ciclo agora. Né? Melhorou, piorou, está igual? Deu uma leve melhorada, tá? Assim, sendo bem... Sabe como é um oncologista, né? Um oncologista bem otimista. Então, assim, eu acho que deu uma melhorada para um segundo ciclo. Ela tem muito prurido cutâneo ainda. E ela tem uma área que teve uma deiscência de sutura, então essa área tá necrosada, assim, sabe? Então, é o que ela está apresentando agora de grandes problemas relacionados à cirurgia. A minha grande questão, já pedi, o PDL1 está correndo, pedi essa revisão também, justamente para tentar procurar algum alvo desesperadamente. Caso não encontre, venha um triplo negativo, as minhas dúvidas justamente eram essas, porque eu não fiquei tentada a parar a capecitabina, sabe? Porém, esse colega achou que... Eu imagino que o raciocínio dele deva ter sido justamente esperar o PDL1, né? Porque, a única coisa, viu, Cris, se você me permite... Desculpa, eu tinha entendido que já tinha uma biópsia cutânea, então, assim, eu acho que um dos primeiros passos é, de fato,
confirmar, né, assim, só que a doença é metastática, né, acho que a imagem clínica lembra muito, né, mas acho que sei lá, interessante, prudente, né, confirmar, e daí, se você conseguir fazer a biópsia no ponto mais distante, ideal, né, porque daí você já mata 2 coelhos numa cajadada só, se confirma que é recorrência e já parte do pressuposto que ela é incurável do ponto de vista de manejo loco regional e que está resolvido, né. E daí, assim, não tem muito motivo para você parar com a capecitabina, se você parar para pensar, né, porque necessariamente você vai parar, né, se for doença metastática, não tem muito benefício, né, você aguarda aí o resultado do PDL1 e depois você integra com o que for necessário. Em termos de combinação, a gente tem uma série de drogas que já foram combinadas, então você tem dado de segurança para combinar a imunoterapia com uma série de agentes, eribulina, xeloda, ou até se você extrapolar para outros tumores sólidos, vai ter, acho que a maior parte dos quimioterápicos, então vai lhe permitir combinar em momentos futuros aí a imunoterapia para essa paciente, né? Mas realmente é um quadro super dramático, né? Acho que a expectativa, a nossa antecipação prognóstica para essa paciente é infelizmente bastante ruim. Perfeito. Eu trouxe para finalizar mais algumas questões aqui. Eu acho que uma das que me deixa bastante angustiada é o valor do biomarcador do PDL1, né? O quanto a gente, claro, hoje a gente precisa dele para poder indicar o tratamento, porém é bastante confuso os estudos de imunoterapia, né? Alguns, para quem trata outros cenários também, sabe que para alguns cenários a gente precisa de positividade, para outros não. A plataforma de um é uma, a da outra, do plataforma de outro imunoterápico é outra. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco claro. Eu sei que a gente vai precisar dele para poder indicar o tratamento, mas isso é mais uma discussão mesmo científica do que propriamente do estudo, né, do critério do estudo. Daí acho que a gente já conversou sobre algum benefício de exposição à imunoterapia. Eu acho que isso não é uma questão respondida, né, de forma plena pelos estudos, mas concordo que eu acho que não dá para declinar de imunoterapia para esse paciente, porque talvez tenha sido a única coisa que ela não tenha experienciado, né? E de repente ela tenha uma resposta interessante. E se vocês acham, e eu acho que sim, mas quero saber a opinião de vocês, se a imunoterapia neoadjuvante associada à químio é o estado da arte para o tratamento do câncer de mama triplo negativo localmente avançado. Diferentemente da platina, que eu acho que a gente deveria considerar imuno para todas as pacientes, se possível. Mas queria a opinião de vocês também. Cris, eu acho que sim, começando pela primeira pergunta, eu acho que os dados, acho que até a publicação dos dados sobre vida livre de evento, eu ainda era muito reticente de prescrever imunoterapia no cenário neoadjuvante. A gente só tinha dado de PCR, a terceira análise interina, o benefício parecia estar se diluindo, porque o braço controle estava melhorando o desfecho, mas quando a gente viu o impacto em relação à sobrevida livre de eventos desse paciente, um benefício claramente positivo, ainda mais quando você destrincha em quem teve doença residual, o benefício é mais de 10% de ganho absoluto. Eu acho que isso é muito contundente. Então, acho que a imunoterapia é o novo padrão ouro para essas pacientes com triplo negativo no cenário neoadjuvante, estádio clínico 2, estádio clínico 3. Só para complementar a discussão da imunoterapia no cenário metastático, até para corroborar também o que o Kaká falou, a gente tem que lembrar do Keynote 119, que é um estudo que avaliou o pembro monodroga, e que foi um estudo também globalmente negativo, mas em análise de subgrupo, aquelas pacientes que tinham um CPS fortemente positivo, o estudo trouxe ganho de taxa de resposta, inclusive sobrevida global. De novo, análise de subgrupo de um estudo negativo, mas o que chama muita atenção desse estudo, que a resposta ela foi proporcional à positividade de PDL1 para esses pacientes. E a químio não fez diferença nenhuma em relação à resposta à expressão. Então, a gente tem outros biomarcadores, a gente tem mais informação que a gente ainda não consegue ver. Acho que o PDL1 é a ponta do iceberg, né? Quando a gente vai para trabalhos de TIOS, trabalho de tumor mutation burden, de instabilidade de microsatélite, apesar de serem algumas situações raras em câncer de mama, a gente consegue ver que o benefício da imunoterapia, ela extrapola só o biomarcador. Acho que não é uma decisão só dicotômica, positivo eu uso, negativo eu não uso. Hoje é assim, mas acho que o futuro vai estar longe de ser assim. Acho que a gente vai ter muito mais fatores que vão entrar nessa tomada de decisão. Bem lembrado, Cris, do 119, só falando aqui, uma das coisas que eu acho que vão ser bem interessantes nesse San Antônio, que é uma coisa que a gente sempre, eu pelo menos acho muito
questionável o jeito que são apresentados os dados de CPS em diversos estudos, né? Porque eles colocam acima de 1, acima de 10, acima de 20, e o 355 vai apresentar o dado de 1 a 9 e de 10 a 20, se eu não me engano, 10 a 19, mas eles vão fazer os cortes, e de repente a gente consiga ver como esses cortes, porque assim, pode ser que o benefício acima de 10, ele tá lá, porque na verdade quem se beneficia mesmo é só acima de 20, que foi no Keynote 119, o endpoint primário era acima de 10, e o benefício foi só visto acima de 20, mas era uma análise de subgrupo não pré-planejada. Mas Exato. se de repente o benefício do 355 é só acima de 20, a gente vai estar tratando um monte de gente de 10 a 20 desnecessariamente, porque o benefício ficou diluído, né? Então, acho que é muito relevante o que os autores estão colocando em relação ao 355, eu não sei o que a gente vai ver, mas fato é que a população com CPS maiores, ela é menor, obviamente, né? Você está diminuindo o número de pessoas que vão ter acesso a esse benefício. Então, acho que é algo para a gente ficar de olho. E, nesse sentido, acho que o PDL1 é ruim, mas é o melhor que a gente tem. Então, eu acho que TIOS é maravilhoso, mas ele também não é, assim, ele não se mostrou em nenhum momento melhor. Tem aquele estudo muito bonito da ASCO, e agora eu acho que é do ano passado, não faço a menor ideia em que anos nós estamos, Ano passado. de 2020. Da Suécia, né? Acho que era da Suécia. Que mostrava uma combinação de CD8, né? Avaliando os próprios TIOs e vendo a relação de quais eram linfócitos CD8, que era o endpoint primário do estudo, e a gente conseguiu ver isso claramente. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para aprender como biomarcador, e eu fico só pensando o quanto essa paciente, ela seria sensível hoje, né? Porque a paciente, conforme ela vai ficando mais refratária, ela tem menos chance de benefício. Então, apesar da gente, se o 142 for negativo, você vai atrás do 22C3, porque a gente tem fé, mas a maior chance é que ela seja negativa mesmo, né? E aí, eu até discutiria para ela a opção de associar bevacizumab para ela, com a própria capecitabina, Cris, se por acaso tudo for negativo. Eu acho que é uma opção de, assim, a gente vai falar de um cenário de uma paciente metastática, com uma doença incurável, onde ela tem, essas pacientes que têm essa doença em pele, eu acho que é muito duro, porque a paciente, ela vê todo dia a doença dela. Então, resposta para essa paciente não é trivial. Ela não tem nenhum acometimento de órgão, ela não precisa de taxa de resposta. Eu acho que ela precisa. Né? Exatamente. Eu acho que ela precisa, ela não vai estar, ela não está numa crise visceral, ela não está com uma morte iminente, mas a qualidade de vida dessas pacientes que enxergam a doença delas todo dia é muito dura, a gente sabe disso. É só a gente ver a questão de como é difícil muitas vezes convencer a paciente de uma neoadjuvância, né? A ideia inicial das pessoas é retirar o tumor, né? Então, o quanto isso é difícil mesmo, conviver, e veja, ela me manda foto quase semanalmente, né? Então, assim, o quanto angustia realmente ela, né? Então, perfeito. E é muito ruim falar, assim, na minha experiência, porque isso é zero científico, mas não tem como, assim, todo mundo tem um caso de paciente com carcinomatosis cutânea que não responde a nada, assim, e morre de progressão só cutânea. Muitas vezes o paciente demora para fazer metástase visceral e com uma qualidade de vida muito ruim, assim, me angustia. Na hora que eu vi, meu pensamento foi o mesmo do Kaká, assim, parecia um tumor metaplásico, aquele que não responde a nada e que você só assiste o paciente progredir na sua frente. É extremamente angustiante. O que eu queria só pontuar aqui, Cris, se me permitem, a primeira pergunta é imunoterapia neoadjuvante associada aqui ao estado da arte. Eu tenho a sensação, assim, e isso é sensação por enquanto, que a gente vai caminhar um pouco parecido com o que aconteceu na doença luminal. Eu acho que a gente vai entender que tem alguns pacientes que não precisam de todo aquele tratamento que a gente está oferecendo, né, e que não se beneficiam da somatória de uma série de opções terapêuticas, né. Veja como existe uma não congruência entre os dados, né? No Keynote 522, a gente incluiu qualquer indivíduo que tinha tumor maior que 2 centímetros, mesmo que fosse axila negativa.
Em contrapartida, quando você pega, por exemplo, o dado pooled data, né, dado somatório aí de estudos randomizados, que a Shereen Loy apresentou isso no JCO aí em 2019, ela mostra o prognóstico excelente àqueles indivíduos que têm, por exemplo, T1 e T2 e N0 e têm TIOs acima de 30% e foram tratados com tetraciclina e taxano puro, né? Onde a sobrevida livre de doença à distância, sei lá, é 95, aqueles números lá que não tem como você bater, 95, 96, assim. Então, provavelmente existe, de fato, um subgrupo ali que não deve ter papel nenhum se acrescentar a imunoterapia, mesmo sendo, sei lá, um tumor de 3 centímetros, a negativo é triplo negativo. Então, ao longo dos próximos anos, eu acho que a gente vai provavelmente aprender a selecionar esses indivíduos e a gente vai cada vez dar um pouco menos de imunoterapia e não vai acabar tratando todo mundo, né? Tem outro dado que deve ajudar um pouquinho, que é o dado do SWOG, né, que é o SWOG 14 e 18, que está dando pembrolizumab justamente para quem tem doença residual, né? Então, ele é um CRATE-X da vida, ele é aí um Olympiad, perdão, que baliza o acréscimo do pembrolizumab e a presença ou ausência de doença residual pós-neoadjuvância, né? Tem toda a discussão, preciso combinar químio, não preciso, né? E assim por diante, mas eu acho que é mais uma informação que deve acrescentar. Então, acho que sim, deve ser estado da arte de hoje, mas eu acho que o número de indivíduos que a gente vai acrescentar em imuno tende a diminuir com o passar do tempo e não necessariamente aumentar à medida que a gente entenda um pouco melhor quem se beneficia da droga. TIOS, para mim, é um forte marcador que precisa ser começado a olhar com um pouco mais de atenção. Eu concordo, Kaká. Eu acho que fica muito claro que, assim, a gente evolui tanto no tratamento sistêmico e a gente ainda não consegue ter uma ferramenta que prediz resposta patológica completa, né? A gente ainda tem que tratar todo mundo para beneficiar ali 50%, 60% dos pacientes. O problema hoje é a falta de biomarcador. Quando o 522 foi apresentado com os dados de resposta patológica completa, a gente ficou muito pensando que era esse subgrupo de doença mais localmente avançada, tumores estádio 3, linfonodo positivo, porque o delta de PCR foi pequeno para aquelas pacientes que eram N0, foi 20 e poucos por cento versus 5, 6%. Mas quando a gente viu o dado de event-free survival, o benefício foi independente da carga linfonodal, pelo menos nessa primeira análise. Então, sem sombra de dúvida, é muito claro a necessidade de biomarcador. Toda vez que a gente prescreve um remédio para todo mundo, não tem dúvida nenhuma que a gente está super tratando uma parcela de pacientes. E talvez esses marcadores mega prognósticos, né, que nem que você tem aquilo, a chance de você estar curado é 95, 96, né, aos modos do que a gente fez, sei lá, com o Mama Print, que não necessariamente diz o papel preditivo da quimio, sim ou não, mas já dá um baita marcador prognóstico, talvez seja um caminho, né. De novo, né, o dado lá da Shereen Loy é gritante, né, e tem um dado de um colega holandês que vai na mesma linha, né. Na verdade, lá no holandês é até gente que foi tratado Não sem recebeu. quimioterapia, na verdade, né? Mas daí era TIOS muito, muito alto, acima de 75%, daí é pouca gente, né? É uns 20%. Mas talvez esse indivíduo não tem por que realmente a gente ofertar mais tratamento, né? Eu vejo como estado da arte, sim, mas talvez no momento pré-operatório, né? E para todo mundo, e aí fazer a divisão em quem respondeu por completo ou não. Até depois que eu falei, dei minha opinião sobre a paciente da Laura, depois eu fiquei pensando e, na verdade, provavelmente a paciente que tem que realmente receber a imuno e não a capecitabina. Enfim, a gente não sabe, mas talvez quem não faz resposta patológica completa seja a paciente que precisa realmente receber o esquema completo do estudo e a paciente com PCR talvez não, mas no momento pré-operatório eu vejo que difícil não defender hoje em dia a imuno. Eu acho que é muito complexo, porque a gente tem os dois maiores agentes que vão gerar dados são as pessoas que tratam essa doença, que estudam essa doença, e quem ganha dinheiro com isso, a indústria. E tanto para a indústria quanto para a gente que está com o doente na nossa frente, é muito mais fácil a gente aumentar o arsenal. É muito mais, assim, para a gente é muito mais fácil a gente ofertar um tratamento do que deixar de ofertar um tratamento. E a indústria, obviamente, quer ganhar dinheiro, então ela quer mais que a gente prescreva mais. E aí, com isso, a gente tem uma falsidade de biomarcadores para tirar tratamento. Então, a gente fica... E, assim, se você for ver os melhores biomarcadores, são os biomarcadores de ausência de benefício. Então, primeiro KRAS, depois ALL-RAS. Então, se você vai ver quem tem ausência... Eu acho que a gente
foi muito melhor sucedido em tirar populações que não têm benefício do que efetivamente de encontrar a diferença entre as curvas. Mas se a gente começar a tirar, seja da parte de cima, do povo que vai recidivar anyway, que não tem benefício, ou seja da parte de baixo, das pessoas que já estão curadas com o nosso tratamento, talvez a gente consiga diminuir o número de pessoas efetivamente tratadas com aquela droga. Mas, de novo, nem a indústria tem interesse nisso, e para a gente não é tão simples, porque você, puxa, mas será que eu estou deixando de oferecer um benefício para potencialmente alguém que teria? Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade de caminhar, e é por isso que hoje a gente está aqui, todo mundo concordando que o estado da arte são 5 remédios. E isso é absolutamente contrastante com o fato da gente saber que tem pessoas que, tudo bem, não, talvez elas não sejam o maior volume de pacientes, mas que estão com um triplo negativo curadas só com cirurgia, só com tratamento local. Então, por que a gente segue perseguindo coisas super moleculares, fica lá elucubrando um monte de coisas e não se debruça sobre quem, para tentar encontrar quem é que se beneficia? Se a gente talvez fosse só tirar quem não se beneficia, a gente fosse mais bem sucedido. Isso é uma angústia de para onde caminha. Daqui a pouco a gente vai estar dando, sei lá, para paciente que é BRCA mutada, 6 drogas, para outra que tem uma outra alteração, 7 drogas, e assim a gente vai crescendo e tratando uma galera no bolo que não tem benefício nenhum. Perfeito, gente. Gente, queria agradecer muito, né? Vocês são amigos queridos, que a Laurinha falando agora me deu uma saudade gigantesca de dividir o ambula com você. Pedro também, Cacá, nossa, que saudades de vocês, gente, sério, emociona assim as saudades. Então, muito obrigada, pessoal, acho que foi muito gostoso, até fiquei monitorando aqui o horário, porque prometi para a Dani Rosa que eu não ia passar muito do horário, mas foi incrível, nem senti passar esse tempo. Muito obrigada a vocês por terem disponibilizado um tempo. Eu termino aqui com um poema da Cora Coralina, para desejar um Feliz Natal para todos. E espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada quem participou também. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa noite, obrigada. Muito bom estar com vocês, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.